Ei, pessoal, quem tá chegando, boa noite. O Anderson foi o primeiro. Davidson já chegou aqui também. Tô aguardando o convite dele pra gente começar. Aguardando ele entrar. Olá! Ei, boa noite. Boa noite, Marcília. Como vai? Estamos aqui Ai, enclausurado, né? gente, Estamos adaptando a essa isolados, nova realidade, né? presos. É um momento diferenciado, né? Que a gente está passando e tem que adaptar, tem jeito, né? É, É a realidade. E eu não vou usar o termo é o novo normal. Isso aí para mim é eu também não balela. vejo dessa forma. Eu vejo como uma nova realidade, uma situação que a gente está tentando se adaptar da melhor forma possível. E que vai passar. Vai passar. Esse lance de máscara vai passar. Ih, tudo coisa da Você mídia. vê Eu tô convidando uma galera aqui, já mandei pro pessoal mais cedo, e agora eu tô mandando novamente para ver se muito vem cá bom. nos E assistir, esse né? tema, eu acho que é um tema muito bom para a gente falar, Davidson, porque uma das consequências da masculinidade tóxica é a violência. São os homens que agem como, entendem que a violência é um Exato. caminho. E já que você tocou no assunto da pandemia, aumentaram os casos, as denúncias de violência doméstica nesse período, que é uma realidade muito triste. E Exatamente. aí, infelizmente. Infelizmente. Por isso que acho que é um tema tão pertinente e ainda mais nesse momento, né? Acredito eu que, é claro que o que nós vamos falar hoje da masculinidade tóxica, no isolamento isso aflora mais, né? Mas o isolamento em si, ele é adoecedor, né, para todo mundo, em Uhum. diversas instâncias aí, né? Então, mas para o homem que tem estereotipado tudo isso que nós vamos falar daqui a pouco, eleva mais e gera essas atrocidades aí que a gente está vendo aí, né? A Maria Duge reclamou que está travando muito. Mais alguém está com esse problema? Para mim também está O meu normal. aqui tá normal. Se estiver travando, o pessoal dá um retorno para a gente. Eu fiz Aqui tá normal. O Anderson falou que está normal. Tá normal, Anderson? Eu fiz nessa semana uma enquete sobre perguntando para as pessoas no Stories se eles sabem o que é masculinidade tóxica. 65% responderam que não sabem. Aham. Não sabe. Tá sendo. Eu também não sabia, fiquei sabendo com você. É uma coisa que a gente não se atenta mesmo, né? Até mesmo porque aqui na mídia fala muito Aham. do feminino, né? Mas eu achei interessante o convite e andei estudando algumas coisas e espero contribuir. Mas é algo que é real, é verdadeiro, existe, né? E é importante a gente falar sobre isso sim. Eu sinto muita necessidade, por eu ser homem, necessidade de falar um pouco mais dos homens, né? Eu trabalho com muitas mulheres, né? A supremacia dos meus clientes é feminina, até devido também a uma questão educativa, cultural, né? De fomentar o cuidado nas mulheres. E aí é importante voltar o olhar para os homens também, né? Para a gente poder ter uma sociedade mais saudável, né? Mentalmente, emocionalmente, relacional. Então acredito que
É muito coerente a gente falar sobre isso mesmo. Tô rindo aqui do Adam, tô colocando o título aqui. É, ele tá falando que Sim. travado tá ele, por ver duas pessoas tão inteligentes. Adam. Quem que é? Adam. Ele falou que travado tá ele. Nos Então aí tá assistindo. travada. Então, eu não gosto muito do termo masculinidade tóxica. Muitas pessoas entendem assim, esse termo está querendo dizer que os homens são tóxicos. Então, esse conceito de masculinidade tóxica não está dizendo que todos os homens são tóxicos, que ser homem é ser tóxico. Fala da forma como os homens são educados, de como a cultura influencia no comportamento dos homens e que isso se torna tóxico para os próprios homens. O quanto isso é adoecedor, o quanto isso faz mal para os relacionamentos, para a saúde mental, para a saúde emocional dos homens. Então, é tóxico não no sentido de dizer que os homens são tóxicos, mas no sentido de falar que a forma como eles são educados, a forma como a sociedade, os pais estão criando os filhos desde novos, tem se tornado tóxico para os homens. E aí você, como homem, Daverson, podia falar um pouco para gente, assim, o que que você percebe na própria educação que você recebeu, nas cobranças. Vou te dar um exemplo muito Sim. comum que acontece na nossa profissão, por exemplo. Quando um homem faz psicologia, qual é o preconceito que os homens Hum. sofrem desde a graduação? Na verdade, o meu caminho, a minha trajetória acadêmica veio a partir de escolhas mais masculinas, né? Eu, eu comecei, na verdade, a fazer engenharia de produção, né? Então, a engenharia já é, né, de uma forma, era na época, né, mais predominantemente homens, né? E aí, quando eu estava no primeiro período, eu resolvi mudar de curso, resolvi ir para psicologia. E dentro da minha própria casa eu tive resistências, né? O meu próprio pai não aceitou muito bem a escolha. Ele não citou a condição de ser um trabalho de homem ou mulher, ele não citou isso, mas ele colocou a condição de ressarcimento salarial, né, financeiro, que falando que na engenharia pagaria mais para mim do que na psicologia. E aí, pensando realmente na predominância de cada área, né, das áreas das exatas e humanas, é como se falar assim, olha, você na psicologia você vai receber menos porque é um trabalho de mulher. Logo na engenharia, que é um trabalho de homem, você vai receber mais. Mas assim, eu enfrentei, né? Tive esse enfrentamento dentro da minha casa. Meu pai ficou um tempo sem querer falar muito comigo sobre isso, mas depois ele acostumou. Um ano e meio depois, o meu irmão, depois de mim, entrou na faculdade fazendo psicologia também. Mas hoje ele enche a boca para falar que tem dois filhos psicólogos, entende? Então, como eu e ele nós somos muito estudiosos, né, fazemos muita divulgação na mídia e tal, ele enche a boca assim. Então, essa toxicidade que meu pai carrega da geração dele, da cultura dele, foi sendo transformada com o meu enfrentamento e o enfrentamento do meu irmão, né? A gente nos posicionou, a gente assegurou que aquilo não iria atrapalhar a nossa formação enquanto homem, né? E quando eu falo formação, não é uma questão de sexualidade, né? É uma questão de ser homem, né? Isso não ia mudar. E que a gente iria sustentar, sim, as nossas carreiras a partir de uma escolha profissional, mesmo que seja predominante naquela época feminina. E enfrentamos, e graças a Deus, hoje ele aceita, não só ele, como minha mãe também, a família inteira, né? Acho que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas realmente a gente teve vários atravessamentos, né, na educação para poder chegar até aqui, né? Então, muitas falas, muitas brincadeiras, muitas piadinhas,
né? Muitas zoações, né? A zoeira. E o pior de tudo, assim, eu enveredei também, paralelamente à psicologia, eu fui para arte, né? Para arte e cultura. E aí entrei para o teatro. Nossa, quando eu caí no teatro, então, foi como se fosse a constatação da minha homossexualidade, sabe? E aí eu falei, cara, não tem nada a ver, né? Eu não sou homossexual, tal, mas mesmo que se fosse, não iria mudar a minha condição de ser homem, né? Eu acho que isso não vai atrapalhar uma coisa com a outra, né? Mas realmente são vários enfrentamentos sociais que a gente passa. Eu passei isso na família, nos amigos, na minha relação com a amorosa, que hoje é minha atual esposa, na época era minha namorada, ela também questionava, né? E até zoava assim, tô achando que você vai virar viado, sei o quê, essas coisas, né? Aí eu falava, cara, não tem nada a ver, não tem nada. Depois, mais tarde, meu pai revela que na sua juventude ele fez teatro também. Eu falei assim, pô, você fez teatro na sua juventude? Era maior garanhão, agora só porque eu tô fazendo teatro, não... pô, o que que é isso? Não tem nada a ver. Então mas são encontros, né? São encontros, desencontros, são construções. A gente está construindo um novo ser social, Desconstruindo né? Eu acredito alguns nisso. também, né? É, desconstruindo. Construindo, Essa construindo, ideia, desconstruindo. Desde que essa a gente ideia, assim, melhore. eu gosto muito de defender essa ideia do inconstante, né? As pessoas ficam tão presas àquela lógica muito inflexível, né? E a gente precisa se abrir às mudanças, a novos conceitos. Eu estou vendo algumas pessoas comentando aqui que existem mulheres tóxicas também, que eu acho que esse conceito é porque as pessoas Pode. confundem masculinidade tóxica com relacionamento tóxico. Por isso que eu não gosto desse conceito. Para quem está chegando, eu só vou repetir novamente. Quem quiser depois, eu vou deixar essa live no IGTV. A masculinidade tóxica, gente, não é um conceito que diz que o homem é tóxico. Fala que a forma como os homens são educados, a forma como a cultura influencia no comportamento do homem e as crenças que são geradas são tóxicas, né? Tóxicas para ele, para os relacionamentos, para a própria cultura. E aí a gente vai falar um pouco dessas crenças. Algumas, por exemplo, quando uma criança, um menino começa a chorar, aí o que a gente costuma falar para um menino para ele parar de chorar? Que homem não chora. Homem não Não chora, chora né? porque homem não E chora. aí existem outras coisas que vão acontecendo ao longo do crescimento, do desenvolvimento dessa criança, que vai dizendo, olha, o homem não faz isso. O homem tem que ser pegador, o homem tem que ser conquistador, o homem não pode falar não para uma mulher. O homem não pode ser sensível, se for sensível é gay, né? E é disso que a gente está falando. Oi? Não pode dar o emocional. Não pode ter expressões Isso. emocionais, né? A Maria Lúcia está De falando do emoções. documentário Silêncio dos Homens. Gente, eu assisti esse documentário. A Vanessa, ela não está aqui, mas ela me indicou. Ela falou, Marcília, assiste esse documentário. Ela falou comigo umas 3 vezes. Eu assisti. Você já viu esse documentário? Não, nunca Muito vi, mas bom. estou Fala curioso sobre essa já. questão dos homens. Tem uma história, Davidson, que eu achei linda, de um homem que ele nunca tinha abraçado o pai, Hum. porque ele cresceu nessa cultura de que o homem tem que ser machão, que não pode, que o pai não pode ser carinhoso com o filho, né? Só as filhas podem ser carinhosas com a mãe. Nem com o pai podem ser muito carinhosos. Uhum. É, Expressão do e afeto, né? aí, o quanto isso faz falta para os homens, essa questão de trabalhar as emoções, de entender que as emoções também são necessárias, que paralelo a isso tem essa cultura que defende que razão é superior à emoção. E aí eu queria que você falasse, como homem que foi É. criado nessa cultura, que sentiu isso na pele, eu queria que você falasse um pouco disso. Então,
eu acredito que essas construções, né, que é feitas, são muito reproduzidas de uma questão histórico, sócio-histórico-cultural, né? Então não é vindo de agora e nem de 100 anos atrás, eu acho que é de milênios atrás. E é importante ressaltar que nós homens passamos por essas provações, né? A gente passa por essas conduções do nosso ato masculino, né? E é importante isso, a gente se sente muito afugentado, né? Muito preso nesse lugar de realmente expressar afeto, carinho, amor, sensibilidade, né? Eu quero compartilhar uma história com vocês, que é o seguinte: eu fiquei por 3 anos sem conversar com meu pai, né? Na minha adolescência. E eu acho que foi uma das piores coisas que eu passei, né? Porque eu acho que eu perdi 3 anos, eu não ganhei 3 anos, não. E aí, o que acontece? Eu resolvi demonstrar afeto e carinho. Eu não era muito expressivo como eu sou hoje, mas eu fui à frente à igreja, onde eu ia, onde meu pai também ia. Nunca fui lá fazer uma expressão qualquer. E dentro de um momento de revelação, no sentido de abrir lá para as pessoas da igreja lá, da igreja católica, para a gente poder expressar alguma coisa, falar alguma coisa, eu fui lá e aos prantos, né, naquele momento, meu pai estava presente, eu declamei para o meu pai, revelei ali, assim, e chorando já, né? Eu estava chorando muito, porque era muito pesado. E aí eu expressei ali perante todo mundo o amor que eu sentia por ele, e que eu sinto por ele ainda. E aí ele veio chorando também, a gente se abraçou assim, chorando, ficamos abraçados uns 10, 15 minutos. E eu lembro que a igreja inteira chorou, né? Tinha homens chorando e tal. Então a nossa expressão ali, meu e dele, tocou muita gente, né? E eu tinha muitos anos que eu não abraçava meu pai. Eu acho que eu tinha abraçado ele na infância, né? Eu já estava ali no fim da adolescência. E aí, a partir disso, a gente retomou uma relação, né? E hoje nós somos mais transparentes um com o outro, né? Um com o outro nessa questão de expressar sentimento. Mas aí eu me pego pensando nisso, porque meu pai sempre foi um homem muito chorão, muito manteiga derretida, né? E ele foi muito de expressar. Eu que comecei a endurecer, né? Mas quando eu era mais jovem, na infância, eu ouvia, assim, meus tios falando, né? Meu avô falando. Meu pai, às vezes, já falou também. Minha mãe falava muito. Uma coisa que marcava muito era as mulheres da minha vida que falavam muito sobre isso, né? Ah, você não pode brincar de boneca. Ah, você não pode fazer isso. Então, assim, acabava que eu ouvia isso das mulheres também, porém, quando eu fui para a relação social com amigos, isso aí ficou ainda muito mais difícil, né? Porque você tá ali fora do seu abrigo, né? Aquele abrigo da sua casa, e você tá à mercê de uma tribo de relacionamentos ali, um grupo de relacionamentos. E a gente fica o tempo todo querendo nos aprovar, né? Ser aceitos e tal. Então, acabava que a gente fazia algumas coisas que a gente não queria fazer, não queria falar, não queria expressar, mas fazia porque, se eu não fizer, o pessoal vai falar isso, vai falar aquilo. Então, é uma condição muito difícil, né, para nós homens. E, claro, graças a Deus que hoje isso mudou muito, né? Isso mudou muito. E os homens tendem aí a expressar mais. Eu aprendi, na verdade, eu aprendi e enfrentei. Então hoje, quando eu faço alguma coisa, eu faço muitas coisas no teatro e recebo às vezes um comentário de um amigo, né, que acompanha, que sabe às vezes que faz um comentário às vezes maldoso, mesmo que seja no sentido da brincadeira, eu me posiciono, porque uma coisa que eu quero falar para todo mundo ouvir, nós precisamos educar adultos também, né? Não é só educar as crianças. Então aproveita a oportunidade e educo meus amigos. Eles ficam chateados? Ficam, mas eu não sou obrigado a ouvir e aceitar. E cadê o respeito, né? E cadê a tolerância? Cadê a aceitação do outro, já que nós somos tão próximos e tão revelados em sentimento? A gente fala que gosta do outro, a gente
Então, é uma coisa que é importante ser feito, né? Agora, cada um vai ter o seu encontro, né? Esse que é o detalhe. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não, Uhum. mas eu falei o que veio do meu Mas é coração nesse aqui. sentido mesmo, da gente tem muito homem assistindo e tem algumas mulheres também. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, principalmente você como homem falando, porque você viveu isso na prática. Eu tentei acompanhar alguns comentários aqui, mas aí o que que a gente percebe? Teve uma pessoa que comentou. Ah, Ah, legal que o cara falou pode aqui. falar o comentário? Pode falar. Não, pode. Não, é porque teve um rapaz aqui, ó, o Adam. Ele falou que às vezes as mulheres julgam, né? Que elas foram traídas, essas coisas, né? E acho que todos os homens é igual. Eu discordo veemente disso, né? Eu acho que todos erram, todos são passíveis de errar. E eu acho que as pessoas não são iguais como parecem, não. Tá. Só E tem respondeu uma o Adam aí. cultura também, né, de que homem tem mais interesse por sexo que mulher, né, que homem trai mais que mulher. E quando a gente vai estudando isso a fundo, não é bem assim, gente. Homens traem, mulheres traem, essa balança não é tão desigual quanto a gente acredita que é. Hã? Não, eu só ia completar o seguinte, que a condição é igual para todos, mas quando a mulher ela empodera, né? Ela empodera e ela começa a demonstrar autonomia, como já está sendo feito há anos, né? Ainda bem que está sendo feito. Acaba que revela também as mazelas, né? Não fica só levantando a parte positiva, mas também a parte, aquilo que a gente não quer, às vezes vem à tona mesmo. E os dois lados estão nesse mesmo caminho de E ser assim, revelado. Eu acho que é isso. os dois lados sofrem com essa cultura, né? Quando a gente fala do machismo, homens e mulheres sofrem com machismo. O homem, o homem que é agressivo, Sim, ele aprendeu que a agressividade é uma forma de se sobressair no mundo, que o homem tem que ser forte, viril, que isso é um sinal de masculinidade, e que a mulher tem que ser frágil. E aí, quando a gente começa a questionar essa questão do lugar da mulher no mundo, né, quando a gente trabalha esse empoderamento feminino, respinga nos homens porque eles fazem parte desse todo. E não tem como a gente empoderar mulheres e deixar os homens continuarem adoecidos com essa forma, com essa crença, né, sobre masculinidade. A gente tem que pensar os dois lados, o empoderamento tanto dos uhum, homens quanto das mulheres. Algumas mulheres, eu vou falar assim, de movimentos, né, em relação ao feminismo, que veem o homem, olham para o homem como um inimigo, como um rival. E na verdade não é por aí, a gente está no mesmo barco. Só que durante muitos anos a mulher esteve numa posição de subjugada, uma posição hã? superior, Submissa. submissa, E quando a inferiorizada, mulher começa submissa, esse movimento assim de assumir o lugar dela, de buscar um papel, de sair desse papel secundário na sociedade, querer estar ali ocupando junto com o homem esse lugar, estar no primeiro lugar, né? Esse pódio, né? Então, pódio tem que ser dividido. Isso mexe com a estrutura do homem, claro, né? A isso que o Adam sim, fala. E aí concordo eu queria plenamente. comentar uma coisa que é um dos motivos que me motivou, que me motiva a entender mais sobre masculinidade tóxica, é que eu estou vendo que esses movimentos, essa questão do empoderamento também está gerando mulheres masculinizadas. Você já observou isso? Você tem observado Sim. isso nos atendimentos? Eu acredito, sim, sim, eu percebo isso, né? Eu que estou circulando muito, até tenho amigas feministas, né? Até tenho mulheres bem empoderadas, né? Mantenedoras do seu lar, e aí acaba Uhum. ocupando essa toxicidade, né? Acaba assumindo isso também, mas é porque também o homem foi colocado nesse lugar bruto, né?
de ser forte, então acaba que aquelas mulheres que acham que esse é o caminho, ou que vai liderando pra uma situação de poder, né, que tem esse lugar de poder, aí acaba tornando masculinizada também, né? Eu acredito, Marcília, que algumas coisas para mim são muito exageradas, né? Então, por exemplo, eu sou super a favor do movimento das mulheres, sou super a favor que as mulheres estão fazendo cargos e salários iguais. Não tem esse negócio, acho que tem, já deu, né? Já deu. Só que o que me preocupa e me incomoda é o seguinte: a gente vê sim as mulheres fazendo um movimento muito legal, interessante, e tem que ser feito mesmo, né? Mas se eu chegar aqui e falar de masculinidade, eu sou apedrejado. Então, como que é feito um Uhum, movimento só de um lado? entendo. Você entende? Então, e se eu quiser defender a masculinidade, né? Claro que o masculinismo não tem nada a ver com, não é o contrário do feminismo, não. Mas é importante a gente fazer isso. Por quê? Porque nós dois, quanto psicólogos, a gente, além de tratar mulheres masculinizadas e sofridas pelas relações de abuso, dessa masculinidade tóxica, vamos falar assim, né? Que vem desse lugar, nós também tem que falar dos homens adoecidos, que não procuram um E não profissional da procuram por psicologia, quê? por vergonha, por orgulho, né? Por, sei lá, por achar que isso não é tratamento. Eu já ouvi isso, eu já ouvi de vários homens olhar para mim e falar assim: "Ah, cara, não acredito na psicologia não, esse negócio não resolve nada não". Aí eu olho, eu falo: "Você tá equivocado". Aí só que a pessoa às vezes é ignorante e aí fica naquela coisa, não vou debater, eu não tô. E aí aquela coisa, né? Nós estamos passando por um momento de polarização, que qualquer assunto, principalmente entre homens, né? Se for masculino tóxico, eles vão cair na porrada. Então não tem respeito, não tem tolerância, né? Acha que é feito resolver pela força. Isso é da masculinidade tóxica, né? Uma coisa que eu quero compartilhar, quando eu era adolescente, aí a gente conversando, vem as lembranças, né? Quando eu era adolescente na escola, uma vez esses negócios de moleque, né? Virou pra mim e falou assim: "Ah, sua mãe é aquela puta, não sei o quê". Aí eu ouvi aquilo, aí os caras ficou assim: "Não, velho, o cara xingou sua mãe, tá a fazer nada, tal, tal, tal". Aí eu falei assim: "Cara, minha mãe não é puta, não". Então, assim, aí eu fiquei com isso pra mim. E os caras ficou agitando: "Não, vai lá, bate nele, bababá". Eu falei: "Cara, mas eu não vou bater nele, ele tá falando uma mentira, por que que eu vou bater nele?". Porque eu nunca briguei na vida, né? Eu também era contra a violência. E aí, quando eu falei que não ia brigar, eu fiquei assim, fiquei dias sendo chamado de frouxo, de covarde, sei o quê. Eu ficava assim, nossa, gente. E aí eu sinto também, eu senti aquilo ali. É como se eu tivesse que provar alguma coisa para alguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Você entendeu? E aí, falando isso agora, me remeteu essa lembrança, assim. Então, a gente é colocado nisso. Acredito que tem mulheres, sim, masculinizando, né? Em prol de assumir talvez esse lugar do poder que os homens fazem isso há muito tempo e acha que esse é o caminho, né? E na verdade não é. A mulher pode ser feminina, pode ocupar lugares de destaque, lugares de poder, sem se masculinizar, E além né? de. Eu acredito nisso. Então Pode acho que. concluir. Pode falar. Não, aí é só falar que eu não vejo que isso é um caminho para as mulheres se masculinizar, não. Eu Além acho que. disso, tem uma cobrança das mulheres que eu acho que reforça essa questão da masculinidade tóxica. Essas mulheres que estão se tornando independentes, né? A famosa mulher poderosa, hoje virou a meta de vida, né? A mulher quer ser poderosa. É, Essas mulheres, elas não querem um homem sensível, elas querem um homem que sejam mais fortes que elas. E uma queixa que eu vejo muito, aquela e eu sensação de vejo muito isso segurança. na clínica, né?
com as mulheres solteiras, essa necessidade de encontrar um homem que seja mais forte, mais dominante que elas. Porque essas mulheres se tornaram mulheres dominantes, que vão lá, que fazem, muito direcionadas para a ação. E aí tem um evento que eu faço, chamado Café É. com Elas, e aí uma das mulheres falaram isso, que, olha, eu não quero um homem Hum, banana, eu quero um homem mais forte que eu quero um homem um macho alfa. Ai, meu Deus, mais um conceito que é adoecedor. é E isso reforço. é adoecedor para os homens e para É as mulheres. Essa reforço. ideia do homem ter que estar ao nível de uma mulher que escolheu ser independente, ter autonomia, porque foi uma escolha dela. E o homem ter que hã? Foi uma conquista. Foi uma conquista, Foi uma né? conquista E ao dela. mesmo tempo ela quer um homem que esteja ali no mesmo nível intelectual, nível de talvez financeiro. E eu acho que isso está gerando um conflito para as mulheres, que não existe homem à altura delas. Elas estão em um padrão muito alto. E ao Exatamente. mesmo tempo para os homens que se sentem intimidados. Exato. Sim, sim. E outra coisa que eu vou te falar, é aquela concepção de uma aceitação mais social daqueles homens que ficaram escondidos por muito tempo e que hoje existe uma aceitação, uma abertura maior para mostrar a sua sexualidade, né? E aí vem, eu ouço muito, né? Muitas mulheres falam assim: ah, não tem homem no mercado, não. Entende? Então, assim, uma coisa não faz detrimento à outra, né? E aí existe esse reforçamento. Agora, Marcília, eu entendo isso, como a gente é da área da psicologia, que isso tem um lugar lá atrás, né? Então, qual que é a imagem de homem que ela quer trazer para a vida Mas, dela agora? Né? Tá vindo de onde? Quais as referências dela? Uma coisa que eu quero pontuar, eu acho que o homem hoje, né? Hoje ele está se adaptando, mas ele não conseguiu ainda acompanhar a evolução e o crescimento das mulheres. E os homens estão sofrendo muito com isso, né? Estão sofrendo muito, não estão sabendo buscar recursos e meios para poder se resolver, né? Alguém comentou aí agora falando que muitos vão procurar sim, drogas, né? Farra, bar, né? Álcool, alcoolismo. Por quê? Porque são rotas de fuga, né? E aí, como não consegue lidar com isso com ele mesmo, vai buscar meios para poder se resolver. Agora, a mulher que fica fazendo esses levantamentos, essas anunciações de, ah, eu quero um macho alfa e não sei o quê. Aí tá, aí pega o macho alfa. Beleza. Só que o cara é bruto. E aí? Ah, mas eu quero um cara sensível, Gente, não vai achar, velho. Não vai achar. Não vai achar um homem perfeito, não. Entendeu? Não vai achar. Como é que você quer um cara assim? E como é que a gente mede isso? Eu fico pensando nisso. A gente tem que pensar em valores. Quais os valores que você quer, né? Você quer quais os valores? Porque às vezes uma coisa, como é que eu quero um cara às vezes bruto, bruto ali, mas que seja totalmente sensível? Não vai achar nunca. É antagônico, é contraditório ao comportamento humano. Então tem que saber o quê? Saber quais os valores que ela quer. Porque aí lembra que tem o pacote, né? Você pega ali aquelas qualidades que você escolheu, mas lembra que vem defeito atrás também. Né? E um prejuízo que eu vejo também, Marcília, é uma isso. idealização do homem perfeito. É uma idealização do homem perfeito. E aí fala assim, ah, que todo homem que é bom tá casado. Todo homem. Então, assim, tá, mas qual homem que você quer? Qual homem que você quer? Se todo mundo tem qualidades e defeitos, qual que você quer? Qual que você está almejando? Qual que você está se abrindo? Qual que você está permitindo aproximação? Né? E aí fica essa questão. A gente só fica ouvindo discurso na mídia, não na mídia, né? Na mídia, nas lives da vida, tudo que é ideal. O ideal, o ideal. E aí eu acho que está vivendo um momento de uma avalanche de ideais. Ideal, é o ideal. Faz isso que vai ser feliz.
Faz isso que vai ser bonito, vai ser inteligente, tudo ideal, ideal. Só que aí que tá. Eu sempre levanto a questão, ok, vamos buscar pelo ideal. É importante, né? Mas lembra que o percurso é doloroso, né? E toda construção tem tropeços, tem quedas, né? Tem tragédias no meio aí. Às vezes eu estou num momento ótimo na minha vida, né? E um primo meu morre. E aí? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, que não dá para ficar também só nessa questão da idealização. Mesmo porque tem todo um pacote aí de coisas que a gente não, às vezes não vai E conseguir isso controlar, não. de focar no ideal pode ser uma fuga também do real, né? Eu vejo tantas pessoas que querem, que buscam Exatamente. o relacionamento ideal, o homem ideal e a mulher ideal também. E eles só ficam nesse lugar de idealização, não conseguem lidar com a pessoa real. E falando nessa questão de real e ideal, um dos problemas que os homens enfrentam, por exemplo, em relação à sexualidade, é que a referência que eles têm de sexualidade vem da pornografia, que é uma imagem fantasiosa de sexualidade, que não condiz com o real, e aí muitos homens têm dificuldade com esse relacionamento sexual real. Então, é mais uma questão assim que entra que a gente volta para a questão da forma como os homens são educados, como nós mulheres estamos sendo também, o quanto essa cultura está influenciando nossos relacionamentos, as nossas escolhas, e essa fuga do real, Sim. porque o real é difícil, o amor, lidar com relacionamento, com pessoas, a possibilidade da rejeição, da traição é doloroso. Então, para não enfrentar a dor, a gente cria um mecanismo de não viver a realidade, de ficar só nesse mundo fantasioso. Exatamente. É interessante você falar, Marcília, porque teve uma pessoa que comentou o seguinte, que às vezes as mulheres, por viver, às vezes, crescido ou vivido, né, relacionamentos abusivos, pode manter essa questão da masculinidade nela, né? Eu acredito que, sim, eu acredito que o meio faz as interferências, as influências na pessoa, mas eu conheço mulheres que vieram de casas de relações familiares boas, sem abuso, de relacionamento conjugal bacana e que reforçam. Aí é uma questão da educação também, né? A educação que é posto e que viu acontecer, né? E aprendeu com isso. Então, uma coisa que eu quero pontuar é o seguinte: quando eu resolvi usar camisa rosa, né? Meninos usam azul, meninas usam rosa. Olha que besteira. Cara, eu lembro quando eu usei pela primeira vez. Nossa, eu fui tão zoado. Quer ver uma coisa que eu fui zoado? Quando eu botei brinco nessa orelha aqui, ó. Ixi, nossa, minha família, então, meus tios. No- Agora eu tô de cabelo grande, eu tô de rabinho. Tá vendo aqui? Nossa, eu tô com 36 anos e ainda escuto. Só que a gente também, eu enquanto homem, eu tenho que me defender, né? E não ligar com algumas coisas também. Eu sei o que eu sou, sei o que eu quero, sei o que eu tenho. E realmente uma coisa que você trouxe aí da sexualidade, né? Muitos homens são tratados e maltratados, aí entra machismo, homofobia, misoginia, né? Que isso vai passando mesmo para frente, é quase uma questão hereditária, né? E que precisamos lutar. Agora, ainda bem que existem mecanismos de defesa social, né? No sentido de fazer, por exemplo, os relacionamentos abusivos de pais e de maridos, cara, tem que denunciar mesmo, entende? Então, se vem de homens tóxicos, tem que denunciar mesmo e coibir. O negócio é coibir, é parar. Não tem que ficar dando brecha. Eu tenho um amigo policial que ele falava o seguinte, cara, ele era da Polícia Civil, ele falava assim, cara, uma das piores coisas que eu vivi é atender casos de Maria da Penha e chegar lá, a mulher não denuncia e sai de mão dada com o cara e com os olhos roxos. Só que a lei mudou. Ainda bem que mudou. Porque agora não precisa mais dela. Agora, se pegar, pegou, acabou.
Então, os mecanismos de legislação também vão acompanhando esses avanços. Agora, para mim, os homens ainda estão atrás desse desenvolvimento da mulher no social. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está fazendo a leitura do movimento das mulheres. Os homens mudaram sim, estão mudando, porém acho que ainda está um pouco atrasado, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão mesmo disso, porque essa masculinidade tóxica adoece muita gente, né? Aí vamos pegar exemplos, né? Esse câncer de próstata mata muitos homens porque, vai botar o dedo no meu cu e não sei o que lá, tal. Aí tem essa questão do machismo, né? Outra coisa, os homens, quando ele é muito tóxico, nesse sentido de ser muito bruto e sofre os maiores acidentes em empresas. Então, os maiores índices de acidentes são em homens. E um outro fator que eu quero apontar, eu fiz uma pesquisa aqui, conforme a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 suicídios, 8 são homens. Ou seja, os homens não estão sabendo lidar com as frustrações, com os fracassos, com a superação da mulher, né? E também com as questões sociais que existem. Então, os homens sofrem, e sofrem muito. Estou vendo alguns Comentando comentários aí. aqui, tem bastante comentário. Hã? Nossa, são textos, né? Não, E são eu textos me perdi longos. aqui, deixa eu ver se eu encontro. O Adam falou que está até com medo de começar Tô e vendo só. começar a comentar e isso virar uma guerra de gêneros aqui. Eu acho que é importante a gente sair desse lugar de guerra de sexos e começar a ter o diálogo entre gêneros, né? Saindo desse lugar de um atacar o outro e entrar no lugar de um se colocar no outro. Um dos objetivos dessa live, o meu foco de trabalho ultimamente tem sido mais mulheres. E aí um dos focos dessa live é isso, é fazer as mulheres se colocarem no lugar dos homens, entender como que a cultura influenciou no comportamento atual deles, né? A gente sair desse lugar de vítima, né? Eu vejo muitas mulheres se colocando nesse lugar como se fossem vítimas, mas quando a gente fala de gênero, homens e mulheres são tão vítimas, gente. Não estou defendendo, tá? É claro que existem homens abusivos, existem mulheres abusivas, mas aqui a gente está falando da cultura, da influência da cultura nesses comportamentos. Vamos lá. A gente está pegando um ponto específico também, né, da masculinidade tóxica, né? Eu quero só falar, Marcília, assim, depois que eu graduei em psicologia, eu fui fazer pós-graduação em psicodrama em Belo Horizonte, e lá nós éramos 22 alunos, todos graduados, todos formados, né? E nós éramos 3 homens e 19 mulheres. E eu lembro que quando a gente iria... Aí o psicodrama usa muita dramatização, né, tal, das nossas histórias. E aí eu lembro que quando fazia dramatizações e tinha um homem no meio, e ele sempre colocava um homem naquele lugar do papel abusivo, violento, agressor, porque aquelas pessoas vivenciaram essas histórias, eu fazia uma fala também desse lugar de homem lá no meu grupo, lá na minha turma. E a maioria era psicólogos. E eram mulheres a maioria. E eu lembro que quando eu me posicionava no sentido de falar assim, peraí, vocês estão falando isso do homem, mas eu sou homem e eu sinto esse peso que vocês estão falando aí, ué. Ficava um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque as mulheres também não sabem, né? Também não sabiam como tratar, né? Aquele homem que estava expressando algo. O que dá para fazer é violência, abuso, tem que denunciar. Isso aí não tem jeito não. Aí vai tratar na cadeia, com o psicólogo da cadeia, vai se virar lá. Agora, quando numa questão da relação relacional, que não tinha necessidade de cadeia, dessas coisas, e eu me posicionava no lugar do homem ali, sendo homem, as mulheres ficavam caladas. Aí uma ou outra levantava aquele discurso feminista. Eu falo, olha, tá, tudo bem, hein? Eu respeito seu discurso, mas você não entende o meu lado masculino, não? E aí? Porque se eu falhar lá em cima... Aí eu falava assim, jogava, né? Tá, e se eu falhar lá em cima lá da cama lá, e aí?
Ai, você é frouxo, você é não sei o quê. Ah, então eu não posso. Nessa hora eu tenho que ser tóxico. Sabe aquela coisa? Eu falei assim, como que a gente vai medir isso? Como que é hora de ser e não Então, ser tóxico? entra essa Não tem questão da esse meio mulher termo. reforçar essa masculinidade tóxica. Mas isso não é num nível consciente, né, Daverson? Por isso que a gente tem que começar a criar mais esses espaços de É, debate para as pessoas entenderem que elas estão agindo no modo automático. E quando a gente começa a agir no modo consciente, a gente automático. reflete as nossas ações, aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está falando, e se policia, né, a partir daí. Mas quando a gente começa muito no modo automático, aquele modo reativo, o outro faz, e eu só reajo ao comportamento do outro sem antes criar uma consciência daquilo. Porque isso que o Davidson falou acontece muito. Eu fui fazendo algumas enquetes e uma fez uma pergunta assim: o que é ser homem de verdade? Não, homem, complete a frase, homem de verdade. Aí uma pessoa comentou assim: não, você viu? Ah, eu Aqui, vi. eu fiz Aham, no Stories e fiz eu também vi. no feed. E aí, uma das respostas que eu tive no Stories foi o seguinte: o homem que conta para os amigos tudo que ele fez com uma mulher, na cama. E o que acontece? Assim, é É, isso claro que esse é um aí. comportamento muito feio mesmo, né? O homem expor a mulher. Mas eu me pergunto assim, as mulheres também não estão É, fazendo isso entre as amigas, elas não debocham. fazem. Aqui, já acompanhei minha esposa uma vez pintando unha no Iguaçu ali. Eu fiquei no cantinho lá quieto e as mulheres falando: Ixi, Então, é é nessa pior, questão, porque filha. os homens também têm Entendeu? medo dessa avaliação das mulheres, de como as mulheres avaliam até a performance dele Também. na cama, né? Quando a gente vai falar de sexualidade, o que a gente vê? Os homens Exatamente. muito preocupados com a performance. Por que eles estão preocupados com a performance? Porque eles querem agradar aquela mulher, eles têm medo desses comentários que as mulheres produzem. Mas aí vamos falar o seguinte: até na educação sexual entre homens e mulheres é diferente. Nós somos jogados muito Uhum, precocemente nisso, né? No sentido de ter acesso. Nós somos o tempo todo desafiado a provar a nossa virilidade, a nossa masculinidade. Então, acesso a meio. Eu lembro que quando eu não conhecia, né? Quem me apresentou uma revista da Playboy foi um tio meu. Eu estava com 11 anos de idade. Você entendeu? E aí aquilo ali para mim foi muito novo, assim. Então, eu não pedi, eu não pedi, eu não sabia do que se tratava, né? Eu só lembro que tinha revistas na casa de alguns tios que ficavam escondidos e a gente não podia pegar, que era criança, né? Mas um belo dia um tio meu falou assim: cheguei, vou te mostrar aqui. E mostrou. Então, assim, hoje está tudo muito acessível, por isso que os pais têm que estar muito presentes nisso, não só com os meninos, mas com as meninas também, né? A precocidade no encontro da sexualidade. E acaba que nós, homens, ainda uhum. sofremos muito, Marcília, com as críticas e comentários em relação à nossa virilidade. Entende? Para nós nos afeta muito forte, ainda por uma questão cultural, social. A gente ainda tem que prover, a gente tem que fazer a mulher gozar na cama. Então, tudo isso é muito confrontador para nós. E a gente fica realmente se sentindo muito frustrado quando isso não acontece. Né? Ou quando tem ejaculação precoce, ou quando tem, sei lá, a pessoa brocha ali. E isso tudo é comum, vamos falar assim, né? Isso tudo é comum no campo do homem. Ainda mais que as formas de sensações corporais que homens e mulheres têm são muito diferentes, sabe? E às vezes tem sim situações mentais que afligem homens e mulheres que vai interferir na sua relação sexual. Então, já aconteceu de eu estar muito estressado, muito cansado e o treino não acontecer. Entende? Eu acho que isso é comum, isso é normal, né? Claro que se torna anormal se tiver uma periodicidade, uma constância nisso, né? Como a frigidez para a mulher, todas as outras coisas que ela pode ter também.
Então, eu acho que isso divide muito, assim, né? E a gente sofre muito com esse bombardeio, às vezes, da gente não ser vamos falar, um garanhão na Que é cama uma ali. cobrança, né? Essa questão, É uma porque o cobrança. homem é educado nessa cultura de que ele mostra o quanto ele é macho através do sexo. E aí, uma pessoa fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: é, são as mulheres que educam os homens, né? E eu ri aqui, eu estava te escutando e eu acabei rindo desse comentário, porque uma vez eu tenho uma amiga que ela é muito radical, ela é muito assim, 880, né? É aquela pessoa mais, tem um temperamento mais agressivo. E aí o filho dela comentou, e ela é uma mulher muito sensual, e aí o filho comentou que se ela traísse o pai, ele esqueceria que ela era a mãe dele. E ela super abalada com aquilo, né, de escutar isso do filho, que já é homem feito. E aí, às vezes, eu sou um pouco dura, ainda bem que era amiga, não era paciente. Eu falei assim, mas foi você que criou ele. Foi você que criou ele. Foi você que, de certa forma, passou esses valores para ele. E aí, o que que eu quero dizer respondendo essa pergunta? Eu tentei procurar aqui de novo e não achei. Que é o seguinte: nós mulheres também somos educadas nessa cultura. Eu falo porque na minha casa nós somos 4 filhos, duas mulheres e 2 rapazes. E aí eu sentia muito nítida essa diferença na criação e depois com mais clareza eu pude diferenciar isso, né? Por exemplo, o meu irmão, quando passava uma mulher na rua, ele ainda pequenininho, os amigos do meu pai ensinavam ele a chamar mulher de gostosa. A minha mãe, quando eu sentava com uma Ixi, postura, normal. eu sentava com as pernas abertas, eu nem entendia, ela brigava comigo para fechar as pernas, né? Não Então, o pode. que acontece? É, a gente vai reproduzindo isso, né? Por exemplo, os meus irmãos, quando eles tiverem filhos, eles vão reproduzir aquilo que aconteceu dentro da nossa casa. O que ensinaram para eles, eles vão continuar ensinando. Exatamente. E as mulheres também, o que foi ensinado para elas, se elas não tomarem consciência disso, elas vão fazer o mesmo com os filhos. Teve até um tempo atrás uma polêmica sobre Uhum. ensinar os filhos, os meninos, que eles podem brincar de boneca e as meninas também podem brincar de carrinho. E isso gerou um desconforto em muitas pessoas. Ah, mas se eu ensinar meu filho que ele pode brincar de boneca, ele vai virar gay. Se eu ensinar a menina, ela vai virar lésbica. E aí, tá vendo como que mexer nessa Nada a ver. educação gera um desconforto? Quantos pais estão dispostos a ensinar desde criança o menino que ele pode brincar de casinha, porque quando ele assumir a idade adulta, ele também vai ser responsável pela casa. A mulher também brincar de carrinho, porque quando ela adquire uma certa independência, ela também vai precisar dirigir. Hoje em dia, no mercado de trabalho, é exigido habilitação. E aí as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Com essa nova realidade dos homens e das mulheres, que hoje tanto os homens quanto as mulheres são provedores, então a casa é responsabilidade dos dois, os filhos é responsabilidade dos dois, saindo dessa ideia de que o homem ajuda a mulher, indo para a ideia de que os dois são responsáveis, de que os dois estão no mercado de trabalho, tem que se adaptar a essa realidade. Então a gente já sabe dessa mudança social. Mas será que a gente não está reproduzindo isso com os filhos, aquele modelo que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram? E aí essa é a reflexão, né? Por que que os homens agem dessa forma se eles são educados por mulheres? É porque essas mulheres também foram educadas da mesma forma. E esse processo de tomar consciência disso dá um trabalho, gente. Sair dessa programação, né? Dessas crenças que já foram estabelecidas é difícil. Principalmente porque ser. Ah, Eu queria pontuar isso aí com você, Marcelo, o seguinte, eu acho que isso acontece mesmo, né? Isso passa mesmo, às vezes, igual eu falei, né? Eu vi dentro da minha família, eu ouvi mais de mulheres do que de homens, certas posturas de homens, né?
E eu não julgo elas, não. Eu acho que elas, né, fizeram o que aprenderam, né? Claro que os filhos, aquela coisa, os filhos têm que superar os pais, né? Então a gente, sabendo disso hoje, eu não tenho filho ainda, pretendo ter, mas sabendo disso hoje, eu na minha educação com ele, eu tenho que saber como lidar com isso, né? Agora, o que a gente vive também, né, Marcília, é uma crise de hipocrisias, né? Os pais querem filhos, vamos dizer assim, libertos, livres de pensamento, tal, tal, tal. Mas aí quando entra para dentro de casa, não, aqui tem que ser, né? Que lá fora muda, mas dentro de casa não muda, sabe? Então vira uma hipocrisia relacional também. Aí fica fazendo só discursinho barato aí fora, que meu filho é isso, é aquilo, não sei o quê, mas dentro de casa, quando chega para dentro de casa, o panorama muda. Eu já vi isso acontecer. Então, como é que lá fora você mostra uma coisa para fazer uma coisa e aqui dentro é outra? Então, isso também vai gerando muito conflito na cabeça da criança, né? Como que eu tenho que ser? Como que eu vou ter que fazer? Como que eu vou me portar? Né? Eu acho que o encontro eu acho importante os papéis, o encontro dos papéis na vida de formação da criança. Hoje nós temos famílias monoparentais, que só tem uma pessoa que cuida, né? Uma avó, um tio, uma tia. E temos casais homossexuais que cuidam de crianças também, né? Mas quando eu falo de papel, não tem a ver em relação ao sexo da pessoa, né? Mas o papel masculino e o feminino, né? Que a gente sabe que tem as suas particularidades, né? Mas aí que tá, como pôr isso para as crianças? Não tem manual para isso. Né? Se as pessoas ficam buscando a formulazinha mágica, a única coisa que tem que ser feita é o quê? Não reproduzir esses estereótipos que é colocado em todo mundo, nos homens e nas mulheres. Né? Mulher é sexo frágil. Mulher é sexo frágil, não. Mulher trabalha com cólica. Se eu tiver um corte no dedo, me dá febre, eu fico 3 dias sem sair de casa. Você entendeu? Mulher é sexo forte também, igual os homens. Né? Ao mesmo tempo, tem que ter também, eu acho que nos dois lados, Marcília, uma compreensão e uma humildade de entender as particularidades. Sabe? Por exemplo, eu cheguei perto de uma mulher uma vez, estava na rua trocando pneu, e aí eu falei assim: eu posso te ajudar? Eu cheguei educadamente, de forma humilde, solidária, querendo ajudar, de forma voluntária. Sabe o que ela virou para mim e falou? Eu preciso de homem para trocar pneu, não? Aí eu falei assim: ó, mas eu não falei isso não, ué. Ela já pegou a questão do gênio e já colocou ali na lata. Uhum. Você entendeu? Aí a vontade é o quê? Xingar e ir embora, entendeu? Aí eu falei: então tá bom. Aí saí e tal. Aí fiquei, tava na lanchonete próximo e vendo, né? Passou uns 10, 15 minutos, ela pediu ajuda a um homem que tava passando, né? Porque não tava conseguindo, porque não tinha força para tirar o parafuso da roda. E aí tem que entender a particularidade, né? Nessa questão realmente física, da força física, só poucas mulheres vão conseguir. Agora, para algumas tarefas, se tem um homem ali presente, por que não pedir a ajuda dele? É isso que eu fico pensando nos exageros às vezes, sabe? E eu fico nesse lugar. Às vezes eu quero ouvir uma fala de uma mulher porque eu sinto que ela tem mais carinho, mais afeto, mais compreensão, ela é mais acolhedora do que outros homens que eu conheço. Por quê? Da particularidade. E a gente fica querendo medir, tem que ser tudo igual. Então tá, se for igual, se for você carregar peso, você carrega sozinho, então vamos ver se aguenta, e nenhum homem vai te ajudar. Entende? Então, assim, tem certas coisas que eu fico percebendo que é muito mimimi, sabe? Mimimi de, Ai, pô, não dá gente. pra ficar. Aqui, eu perdi a hora. A gente só tem 23 segundos aqui. O que que a gente faz? O papo Ixi! rendeu, né? Muito bom. Foi legal demais, mas Vamos agradeço aí, continuar Marcelo. Se esse marcar papo. mais vezes, tamo junto. Pessoal, Vamos, obrigada vamos pela sim. participação. Um abraço, obrigada, Davidson.